A gente não pode falar do trabalho da mulher na empresa sem falar do sistema social como um todo. Por quê? A gente vive num sistema social que é secularmente patriarcal e é um sistema econômico capitalista. Tem uma pesquisa que foi feita o ano passado pelo LinkedIn, que verificou que apenas 3% dos líderes das empresas são mulheres. O que isso quer dizer? Estamos falando dos CEOs, dos principais dirigentes. Então, apesar de a gente perceber um aumento da participação feminina nesses postos, a gente vê que quem chega lá no topo mesmo ainda é uma minoria de mulheres. Se a gente pegar a diferença salarial, é um ponto que é mais crítico. Então, a diferença salarial entre diretores homens e mulheres, ainda ela acontece acima de 80% de diferença. Então, por exemplo, um salário médio de um diretor de empresas, ele gira em torno de 16 mil, a mulher ganha em torno de 7 mil. Isso tudo são dados da RAIS. Aí vem a grande dificuldade que a mulher tem quando ocupa um cargo de gestão. Ela é avaliada, ela é analisada tanto por superiores como colegas, por essa identidade masculina ainda atribuída ao cargo de gestor. Para a gente mudar isso, a gente precisa mudar tanto um modelo identitário mental dentro da empresa, né, pelas ações empresariais, de inclusão, de discussão dessas questões de preconceito, como também mudar o sistema social do lado de fora. Eu me formei na UFLA no curso de agronomia, isso em 87, e logo depois eu fiz a opção de ir para a área acadêmica, então eu fiz a opção de fazer mestrado na área de produção e tecnologia de sementes aqui na UFLA. E depois disso eu tive a oportunidade de trabalhar em cooperativas, que eu comecei a perceber a dificuldade até de ter a aceitação dos cooperados, né, como agrônomo atuando no campo. Então já foi um primeiro impacto. Na sequência, eu fui selecionada num processo seletivo numa empresa privada, na verdade numa cooperativa, e a condição para que eu assinasse a carteira é que eu não engravidasse, não estivesse grávida. E naquele momento eu estava grávida e não sabia. Então foi uma frustração naquele momento de saber que eu ia ter o meu primeiro emprego, mas eu não podia assumir porque estava grávida. Aí na sequência eu fiz a opção de ir para o doutorado, aí foi mais um desafio porque eu tinha minha filha muito pequena, eu prestei um concurso também numa instituição estadual, no estado de São Paulo, e passei em primeiro lugar e houve uma resistência por parte da pessoa que eu ia trabalhar porque ele não queria trabalhar com mulher. Mas logo depois eu fui contratada numa outra empresa antes de assumir e já entreguei uma cartinha para ele, que fiz questão de entregar pessoalmente, falando, olha, não vou ficar nesse processo seletivo, não vou ficar nessa instituição e estou indo para uma outra empresa privada. Foi quando eu inseri no mercado mesmo, numa empresa privada na minha área. E aí quando surgiu aqui a vaga para inserir como docente na UFLA, não foi uma fase muito fácil também, porque mais uma vez eu precisava conciliar com meu marido, que estava muito bem na empresa onde nós estávamos. Então eu pedi demissão, ele também pediu e a gente veio. E aí eu comecei a construir uma carreira acadêmica bem dentro daquilo que eu sempre gostei. Eu sempre gostei muito de dar aula, eu sempre gostei muito desse contato com o estudante. Eu falo sempre que o desenvolvimento profissional e pessoal da gente vem com esses estudantes. Então eu sou muito grata a eles por esse desenvolvimento que eles têm me propiciado. Na minha pesquisa, eu analisei a questão das identidades e relações de poder de mulheres reitoras de Minas. Então, para isso, eu entrevistei 12 mulheres reitoras, vice-reitoras ou ex-reitoras, que no momento da pesquisa das 11 universidades federais de Minas, nós tínhamos 7 mulheres que estavam ou na reitoria ou na vice-reitoria. E como principais resultados, nós percebemos
reprodução assim de algumas falas delas nas entrevistas que se repetiram um pouco, né? Assim, na questão do patriarcado, por exemplo. Muitas delas relataram que há essa existência do patriarcado, né? Que às vezes elas precisam, elas ainda são consideradas a principal responsável pela casa, pelos filhos. E às vezes o marido entra como uma pessoa que ajuda, né? E na verdade ele não tem que ajudar, ele tem que dividir as tarefas de casa com a mulher, que ambos trabalham. Então, além disso, nós tivemos também algumas falas que trouxeram obstáculos, né? Que elas têm que enfrentar, e as estratégias que elas utilizam para acabar com esses obstáculos. Dentre os obstáculos nós temos a própria questão de ser mulher, às vezes de ser jovem, ser bonita, ser a primeira mulher a ocupar o cargo, ser uma mulher da área de humanas. Então, esses obstáculos elas enfrentam e, como estratégia, elas têm que trabalhar muito e trabalhar bem, né? Provar que elas são muito boas naquilo que elas fazem. Como resultados, né, nós percebemos que, apesar de haver ainda uma reprodução, né, do senso comum, dessa questão de o lugar de mulher é no lar ainda, né, a responsabilidade maior é da mulher, nós percebemos também muitas entrevistadas trazendo falas em que elas defendem a igualdade, né, defendem todas as conquistas que foram trazidas pelo feminismo, né, pelo fato de elas serem pioneiras nesses cargos e que elas estão exercendo agora. Acabou que eu me envolvi na área administrativa muito cedo, logo depois que eu entrei. São 15 anos de alguma forma, trabalhando aí junto com o professor Escofro, desde a coordenação dos programas de iniciação científica e até agora, então, eu estou na área administrativa. Eu falo que conciliar as atividades acadêmicas, conciliar o papel de mãe, de esposa e mais a área administrativa, realmente merece um esforço a mais. Eu acho que de lá para cá a mulher tem mais espaço. Eu vejo, por exemplo, que a mulher, com todos esses percalços, e eu falo, e eu não tenho dúvidas que há necessidade de um esforço maior da nossa parte, e não é diferente para as minhas orientadas hoje, mas eu acho que as minhas orientadas hoje têm um espaço maior na sociedade, por todas as lutas que já aconteceram, né? E eu fico vendo durante as colações, né, de grau, eu vejo, por exemplo, os méritos acadêmicos. A maioria, ou a grande parte, mulher, né, que se dedica, é focada. Passei pelos percalços todos, principalmente antes de entrar na universidade, mas eu tenho comigo que quando você tem foco e faz aquilo que gosta, eu acho que esse é o grande passo. E eu sou otimista, eu acho que a gente está nesse plano aqui para melhorar cada dia mesmo como pessoa, e com isso a gente conta muito com as pessoas que estão ao nosso lado. Aqui na UFLA eu só tenho a agradecer assim, o apoio que eu tenho das pessoas que trabalham diretamente comigo. Essas pessoas são pessoas maravilhosas, são pessoas que nos dão segurança para o trabalho do dia a dia. Então eu acho que nunca é um trabalho sozinho. Eu acho que quando a gente fala de uma carreira profissional, quando a gente fala de uma passagem pela universidade ou por uma empresa, nada disso acontece se você não tiver outras pessoas do seu lado para te ajudar. Então acho que uma carreira também não se faz sozinha. No meu caso, eu tive muito apoio das pessoas que estavam do meu lado.